E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o nosso vídeo de saúde aqui na Rede Século XXI, TV Século XXI. E hoje falando sobre os segredos da longevidade, né? O título desse livro aqui, o autor está aqui também, gente. Ele é cardiologista e ele é nutrólogo. Também tem ele que é professor de pós-graduação para médicos pela Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica. Está aqui essa fera, doutor Edmundo, que está aqui conosco falando sobre como viver bem, como viver mais, mas não é viver mais com doença, com tranqueira, arrastando o problema. Viver com qualidade, aproveitar a vida, né, acima de tudo, com aquilo que Deus nos deu, né, a vida que Deus nos deu. Doutor, nesse livro aqui, tem vários títulos, eu estava vendo os capítulos aqui. Como é que a gente começa? Qual é a base de tudo? Qual é o fundamento? Quando a gente vai começar a fazer uma casa, a gente não começa pelo telhado, pelo alicerce. Qual é o alicerce, então, doutor, que o senhor coloca aqui, que o senhor defende, para que a gente possa realmente viver bem, viver mais? Quais são os alicerces do segredo da longevidade? É primeiro aprender a como abastecer esse equipamento aqui, que nos foi dado, né? Para se manifestar por um tempo aqui e cumprir alguma missão. Então, hoje nós sofremos um grande problema de desinformação, né? Ou não diria desinformação, má informação. Apesar de termos acesso a tudo. A tudo. Não sabemos fazer com elas, né? A tudo. Nós falamos hoje de fazer dietas low carb, mas o que é dieta low carb? Dieta low carb começou com o Dr. Atkins na década de 70, coma 5 ovos com bacon de manhã, mas não tome um copo de suco de laranja. Foi evoluindo, Salt Beach 1, Salt Beach 2, depois veio a dieta de Duncan, um francês, há uns anos atrás, muito sucesso no mundo. Agora tem os paleolíticos, que o símbolo é uma pata de carneiro crua na mão, para dizer vamos comer como comiam nossos ancestrais, e não era isso. Os ancestrais comiam muito mais plantinhas, porque nós não temos um canino para comer uma carne daquele jeito. Mas o que acontece com a população no mundo da década de 70 para cá? Ela diminuiu a incidência de infarto, de AVC, de câncer, de obesidade? Muito pelo contrário. Só vem aumentando e se continuam falando de dietas da moda. E ninguém parou para falar assim, olha, então vamos explicar direitinho o que são os bons carboidratos, o que são os maus carboidratos, o que são as boas gorduras ou lipídios, o que são os maus lipídios, quais são as boas proteínas e quais são as más proteínas. Quando ele aprende isso de um jeito muito fácil nesse livro, Frei, ele começa a fazer melhor as escolhas, Sim. sabe? Ele faz muito melhor as escolhas. E quanto melhor você abastece de combustível o seu motor, o seu equipamento, melhor ele desempenha. Então, primeiro aprender a se nutrir. Não vai comer esse biscoitinho fortificado com ferro. Que ferro? É um ferro sintético? Você bate aquele, não vamos falar nome, mas um cereal matinal no liquidificador, e depois você pega um ímã, põe aquilo numa tábua de madeira, põe nessa mesa, pega o ímã e passa aqui. Isso aqui vai tudo para o ímã. Uau! Vai tudo para o ímã. Então, hoje, os alimentos da indústria, eles são muito melhores do que da natureza, porque nós fortificamos com vitamina D, ou nós fortificamos com ômega 3. Ou seja, Deus não sabe mais fazer alimento. Nós fazemos melhor que eles. A nossa arrogância está indo para um ponto, por interesse, por conflitos de interesses, e a população esqueceu o que é voltar à natureza. E a consequência é a saúde, né, doutor? E a consequência é a saúde, né? Consequência é a saúde. Então, aprender a se nutrir. Por exemplo, doutor, o senhor falou assim dos bons lipídios, maus lipídios, etc. No dia a dia, como é que a gente pode começar a repensar a nossa dieta, que é a base, né, doutor? Então, quando se fala em carboidrato, eu acho que o pessoal não sabe que pepino é carboidrato, qualquer verdura é carboidrato, qualquer legumes é carboidrato, frutas são carboidratos, e são carboidratos bons, complexos, ricos em fibra. Agora, tudo que a gente vai comprar de processado e ultraprocessado, comidinha pronta que você vai colocar no micro-ondas, isso e aquilo, é composto do quê? De farinha refinada. A gente come o arroz refinado, que é mais gostoso. Quando refina, perde 80% dos nutrientes. Num capítulo eu mostro quanto que o trigo refinado perde em relação ao não refinado de cada item. É uma enormidade. Então, a gente come nada hoje, a gente come amido. O que a gente come vira açúcar. E o mundo está ficando obeso, diabético, hipertenso por síndrome metabólica.
Se ele aprender a distinguir o carboidrato bom do ruim, ele já mudou a vida. A gordura boa da ruim também. Sabe uma coisa interessante? Por favor, doutor. Um tema que eu também não conhecia há muito tempo, mas eu passei 3 anos sentado pesquisando para escrever isso que eu considero uma coisa missionária, né? Você sabe o que são os supracentenários? Supracentenários, gente, são as pessoas que vivem mais do que 110 anos. E foi feito um estudo, sabe do que eles morrem? 80% deles morrem por amiloidose. O que é amiloidose? Excesso de deposição de proteínas em locais indevidos. As demências estão aumentando muito. Então, e o que é Alzheimer, que é a demência mais frequente hoje e que está cometendo cada vez mais cedo? É um acúmulo de proteína tau e proteína beta-amiloide entre os neurônios, impedindo a comunicação sináptica. Então, as pessoas têm que entender, né, que o excesso de proteína, quando não for excretado, vai virar glicose. Então, não é coma um monte de proteína, coma 2 picanhas por dia, 2 frangos por dia, 1 dúzia de ovo por dia. Não, pouca proteína animal, mais proteína vegetal. Nós não estamos pregando o veganismo nem o vegetarianismo, claro. Mas um equilíbrio saudável. Um equilíbrio saudável. Gorduras boas, sim. Azeite é gordura boa, abacate é gordura boa, coco é gordura boa. Nós temos muita gordura boa. Peixes de água fria, peixes de mar, gordura boa, né? Então, nós precisamos mesclar esses alimentos direitinho, Frei. Mas antigamente, doutor, assim, e é uma questão cultural, né? Ou seja, a gente lembra da nossa avó, bisavó, etc., né? Ou seja, era lá na horta que tinha que ir lá, que tinha que plantar, tinha que cultivar. Hoje, claro, que a tecnologia avança e para melhor, claro, a gente louva a Deus pelo avanço, mas hoje a gente tem a nossa geladeira, o nosso freezer, a nossa despensa, a gente aprendeu a estocar, né? Então, tem fome, está lá, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, o doce é uma droga, o nosso cérebro precisa de glicose, mas a gente está colocando mais do que deve, né, doutor? Infelizmente, está pegando a fundo dessa glicose em lugar errado, né? Ou seja, estamos buscando um lugar errado para viver, e a gente, como o senhor disse, hipertensão, obesidade, diabetes, ou seja, está vindo como consequência. Então, a gente fala no tema de hoje, longevidade, mas com tudo isso, tem como reverter essa situação, doutor? Tem. E a reversão não é com remédios para emagrecer ou só com remédios para o diabetes. Essa síndrome metabólica, ela é uma doença dietética. Então, se eu enchi as minhas reservas, as minhas células, os meus adipócitos, as células de gordura embaixo da pele, no meio das minhas fibras musculares, enchi de glicose tóxica e não cabe mais lá, eu já estou redondinho, já estou gordo. Aí o meu corpo começa a estocar isso intra-órgãos. Aí eu tenho esteatose hepática, gordura dentro do fígado, esteatose pancreática, esteatose dentro das vísceras, prejudicando o funcionamento de tudo. E como é que eu trato isso? Dando mais insulina. Insulina para que serve, Frei? Serve para 2 coisas, e nós pensamos em uma só na medicina. Uma é assim, eu vou abrir a porta da célula para a glicose entrar. Tudo bem. E a outra, ela informa o seu corpo a estocar gordura. Olha só a importância disso. Então, como hoje, eu já estou na era da agricultura há 10 mil anos, e eu tenho comida 24 horas por dia, que nem nós estamos conversando aqui, na geladeira eu tenho as padarias do lado, eu tenho o supermercado, eu como a hora que eu quero, o quanto eu quero, o que eu quero, sem escolher, eu vou forçando a entrada desses alimentos tóxicos na minha célula. E para isso eu preciso produzir cada vez mais insulina. Aí a célula fala assim, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. Isso não cabe mais aqui, eu não quero. E ela começa a fazer o quê? Fazer resistência contra a insulina. Não vou deixar a insulina funcionar mais. E aí o seu corpo produz mais insulina. Porque se essa glicose ficar na circulação, você vai entrar em coma. Mais insulina para forçar a porta. Deixa eu exemplificar isso assim. Por Vocês favor, imaginam uma estação de metrô numa grande metrópole, e você vê aqueles trens chegando lotado e as pessoas naquelas filinhas para entrarem na porta. Quando abre a porta, o trem está lotado. Está lotado, mas os seguranças do metrô estão empurrando mais do que eles podem lá para dentro, porque tem que dar vazão para aquilo e vão espremendo as pessoas. E o trem vai passando. É exatamente isso que acontece. E você chega diabético, no médico, ele não dosa a sua insulina e ele vai te dar ou um remédio para produzir mais insulina ainda, para empurrar mais esse lixo lá para dentro, ou ele vai te dar a própria insulina. Então, se ela é uma doença dietética, do jeito que eu me enchi, eu tenho que aprender a me desencher.
Então, se eu comia de 3 em 3 horas, eu vou aprender a fazer jejum intermitente. Isso foi o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por um cientista japonês, Dr. Yoshinori, que não era médico, né? Com o tema autofagia. Quando você fica um tempo sem se alimentar, a sua célula vira esse mecanismo para autofagia e você começa a comer as suas proteínas velhas, as suas organelas velhas para fazer novas. Você se recicla. E ensinaram para a gente também, que nem vem ensinando erradamente, coma de 3 em 3 horas. Não. Acabou, há 2 semanas atrás, um estudo. Eu vou ser breve, porque nós temos muito assunto para conversar. E eu sei que o Frei também adora isso. Não, mas assim, essa é a base, a alimentação é a base. Eu faço questão que o senhor explore bastante isso, porque a gente tem que entender esses padrões culturais que a gente até então fomos forçados a acreditar que é comer, que é sinal de saúde. Não é, né? Manja que te fa bene, né? É. Então, na hora certa e a comida certa. Exato. Foi concluído um trabalho agora na Universidade da Califórnia, em San Diego. Faz 2 semanas que esse trabalho foi publicado. Há 1 semana atrás eu falei dele já no YouTube. Aliás, é uma boa ferramenta, deve ter uns 600 vídeos lá, para o pessoal poder só colocar meu nome no YouTube e assistir isso. Tem um vídeo lá? Tem. Edmundo, só digitar Edmundo Sabe. Júnior, no YouTube vai ter. Eis a dica. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas, todas portadoras de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Pessoas que têm obesidade, principalmente gordura abdominal, colesterol aumentado, triglicérides aumentado, estão com a pressão alterada, estão pré-diabéticos ou diabéticos. Pegaram um grupo de pessoas doentes, separaram em 2 partes e falaram assim: vocês continuem comendo o que vocês estão acostumados a comer. Por 12 semanas só, 3 meses, pessoal. Continuem comendo o que vocês estão acostumados a comer, só que tem uma coisa, esse grupo só pode comer 10 horas por dia. Ou seja, você come das 8 da manhã às 18 horas. E esse grupo não, pode comer o tempo que quiser. 12 semanas, 3 meses, o resultado no grupo que só se alimentava durante 10 horas por dia foi absurdamente diferente. Agora, você imagina, Frei... Não é que vai ficar 10 horas comendo, gente, seguido. Não é isso, hein? Não é isso. Você pode comer 2 refeições, mas nesse período, fora desse período não. Ou seja, passavam 14 horas dia sem comer. Ligavam esse processo, que foi o Prêmio Nobel de 2016, a autofagia, e faziam uma reciclagem no corpo. Foram fantásticos. Agora, imagina, e isso não foi feito pela indústria farmacêutica, obviamente. Se a gente pega um grupo de pessoas assim e fala, olha, você vai fazer um jejum de 14 horas por dia, vai comer normalmente 2 ou 3 vezes por dia, dentro dessas 10 horas, só que vai comer alimentos bons, que não estimulem a produção de insulina ou o excesso de produção de insulina. Vão comer gorduras boas, vão comer coco, vão comer abacate, vão comer peixe, vão comer verduras, vão comer legumes, né? E vamos acertar a sua vitamina D, que é um hormônio que acerta seu metabolismo. Vamos suplementar o magnésio, que falta em todo mundo. Cuidados básicos de bioquímica. E separa em 2 grupos e faz uma coisa um pouquinho maior, de 6 meses. Eu tenho certeza que metade desse grupo, tratado adequadamente, ele sai com tudo revertido, sem hipertensão, sem diabetes, sem drogas. Já tem estudos no mundo. É uma desintoxicação, doutor. Sim. Uma desintoxicação fantástica, né? E é isso que é o segredo da longevidade. São essas pessoas que vivem mais. É um dos. Né? Então ele aprendeu a se abastecer corretamente, né? Ele aprendeu a se oxigenar. A cada hora que a gente fica sentado aqui, e vocês sentados no seu trabalho, isso aí foi o penúltimo congresso mundial de cardiologia, e falaram assim, você precisa levantar durante 8 minutos, faça o que quiser. Vai na sala do vizinho, anda, mas para cada hora sentado, 8 minutos em pé. Precisamos oxigenar o sistema. Okay. Uma básica caminhada todo dia. A hidratação não é feita com suco de caixinha, com refrigerante, com chá. Não que chá seja ruim, mas água pura, numa quantidade certa, 25 a 30 ml por quilo dia. O seu corpo é 70% água. Então você aprendeu a nutrir, isso já é um grande passo. Você está exercitando para oxigenar, ótimo. Você está suplementando algumas coisas básicas que não tem mais na dieta. Vitamina D, você teria que comer 10 quilos de salmão por dia para ter os níveis adequados disso. Então vamos suplementar a dose individual para cada pessoa. Okay. O magnésio. Não é? E depois ainda tratar um pouco da saúde emocional, de modular a mente. Temos muito assunto, gente, mas foi uma aula porque a nossa saúde vai depender acima de tudo que a gente deixa entrar, né? Se o que a gente deixa entrar é bom,
é saudável, aí pode ter certeza que o segredo da longevidade está começando a acontecer. Então, a gente não quer condenar ninguém, mas acima de tudo que você entenda que a sua saúde começa por aquilo que a gente coloca na boca, viu, gente? Então, acima de tudo, se cuide. Eu vou chamar o intervalo. Na sequência, você pode, no intervalo, você pode ligar para cá, se tornar um sócio, nos ajudar a evangelizar, porque a gente também precisa desses braços aí para crescer cada vez mais, para trazer programas como esse, doutores como esse, para até chegar no seu coraçãozinho, viu? A gente volta já depois do intervalo, onde a gente também vai ficar um pouquinho de pé, tomar aquela aguinha, dar aquela movimentada, temos muito assunto ainda para você. Então, não sai daí, a gente volta já.